E se você fosse proibido de acreditar em Deus? E se, num simples ato de fé, o Estado te prendesse, torturasse e te enviasse para morrer no gelo da Sibéria? Hoje, vamos conhecer um homem que não apenas enfrentou esse cenário, ele escolheu entrar nele. Voluntariamente. Por convicção. Seu nome era Walter Ciszek. Um padre americano que atravessou o oceano para viver onde a fé era considerada crime. E voltou, décadas depois, como um símbolo de resistência espiritual diante da brutalidade soviética. Mas o que ele enfrentou dentro das prisões da KGB? Nos campos de trabalho forçado. E dentro de si mesmo. É algo que desafia qualquer explicação lógica. Walter nasceu em 1904, em Shenandoah, Pensilvânia. Uma cidade pequena, cheia de poeira de carvão e esperança em ruínas. Os moradores eram, em sua maioria, imigrantes poloneses, que carregavam nas costas não apenas sacos de carvão, mas também tradições, histórias e uma fé inabalável. Desde cedo, Walter demonstrava uma personalidade difícil. Era obstinado, impaciente, desafiador. Chegou a ser confundido com um menino problema. Mas por trás dessa rebeldia, havia algo mais profundo, uma sede por propósito. Quando anunciou, ainda jovem, que queria ser padre, ninguém acreditou. Mas ele insistiu. E aos poucos, a inquietação foi se transformando em disciplina, estudo, devoção. No seminário jesuíta, Walter mergulhou nos estudos de teologia, filosofia e línguas. Mas o que mais o inquietava era o que acontecia além das fronteiras dos livros. Lá longe, na União Soviética, padres desapareciam. As igrejas eram fechadas à força. O nome de Deus, silenciado. Enquanto o mundo fugia da URSS, Walter queria entrar. Não para desafiar com armas, mas para sustentar a fé no subsolo da repressão. A missão parecia insana. Mas Walter começou a se preparar. Aprendeu russo, estudou o rito bizantino, para poder celebrar missas entre os católicos do leste europeu. E assumiu uma nova identidade em Vladimir Lipinski, um operário polonês comum. Em 1940, atravessou clandestinamente a fronteira soviética pela Polônia ocupada pelos nazistas. Ao chegar aos Montes Urais, se misturou a trabalhadores manuais. Pegava na enxada, carregava pedra, dormia em alojamentos sujos, com cheiro de mofo e óleo queimado. Mas à noite, algo sagrado acontecia. Em porões apertados, atrás de portas trancadas, Walter celebrava missas escondidas. Improvisava cálices com copos velhos. Transformava pão comum em corpo místico. Sussurrava palavras latinas para corações famintos por fé. Ali, no subterrâneo da URSS, ele era um raio de luz. Até que a luz se apagou. Em 1941, Walter foi preso pela NKVD, a polícia secreta que mais tarde se tornaria a KGB. Acusado de ser espião do Vaticano e do governo americano. Foi levado a Moscou, para o coração do medo. A temida prisão de Lubyanka. Lá, o tempo se distorce. As paredes são grossas, os corredores, sem fim. A luz nunca se apaga. E o silêncio é quebrado apenas pelos gritos dos interrogatórios. Durante 5 anos, Walter viveu no isolamento. Era interrogado por dias seguidos, privado de sono, submetido à fome, frio e manipulação psicológica. Assinar confissões falsas era o objetivo dos agentes. Mas Walter resistia. Mesmo sem saber se veria o sol de novo. Mesmo quando a própria fé era testada até o limite. Ele dizia que, ali, aprendeu a confiar de verdade. A se abandonar totalmente à vontade de Deus. Mesmo quando Deus parecia estar em silêncio.
Em 1946, foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados. E foi então enviado ao local onde o Estado enterrava os homens vivos, no Gulag. Mais especificamente, o campo de Dudinka, e depois Norilsk, na região do Ártico Russo. Imagine um mundo onde o chão está sempre branco, o céu, sempre cinza. E a temperatura pode chegar a menos 55 graus Celsius. Ali, Walter era apenas mais um número. Carregava pedras, cortava árvores congeladas, escavava túneis em solos duros como ferro. Dormia em barracões infestados de ratos, dividia o espaço com homens febris, famintos e desfigurados pela dor. A comida: sopa rala com cascas de batata. Pão endurecido pelo gelo. E mesmo nesse cenário desumano, Walter continuava a ser padre. Celebrava missas em segredo. Consolava outros prisioneiros. Sussurrava orações enquanto limpava fezes congeladas. A fé dele não era uma escolha. Era o ar que o mantinha de pé. Durante os anos no campo, Walter viu muitos morrerem. Alguns sucumbiam à fome. Outros, ao frio. E muitos, ao desespero. Mas o que mais o marcou foram os que perderam a fé. Ele dizia que o verdadeiro inferno não era o frio, nem os golpes, nem a cela. Era perder o sentido. Viver sem porquê. E foi justamente ali, naquele deserto de almas, que ele encontrou a essência da fé. Não pedir que Deus o tirasse dali, mas que Deus entrasse com ele ali dentro. Em 1955, Walter terminou sua pena. Mas não foi solto. Foi exilado em cidades pequenas da Sibéria, sob vigilância constante. Trabalhou como mecânico. Sobreviveu com salários mínimos, sendo seguido nas ruas por agentes disfarçados. Mesmo assim, ele continuava celebrando missas, aconselhando fiéis e rezando com a mesma entrega de sempre. Só em 1963, após intensas negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e a URSS, foi liberado. Foi trocado por 2 espiões soviéticos presos em território americano. E então, quase 20 anos depois de ter entrado na URSS, Walter voltou. Quando chegou aos Estados Unidos, não procurou fama. Foi morar num centro jesuíta no Bronx, em Nova York. Lá, viveu em silêncio, oração e escrita. Walter publicou 2 livros. O If God in Rússia, relato factual e direto de tudo o que viveu. Heliadete-me, um mergulho profundo em sua espiritualidade, sua transformação e entrega. Esses livros impactaram milhares de leitores em todo o mundo. E revelaram que o verdadeiro milagre foi ele não ter se tornado amargo. Não ter odiado seus captores. Não ter desistido da fé. Walter morreu em 1984, aos 80 anos. Foi enterrado na Pensilvânia, entre os seus. Em 1990, o Vaticano abriu oficialmente sua causa de canonização. Hoje, é reconhecido como servo de Deus, o primeiro passo para se tornar santo. Mas talvez o maior título que ele carregou foi o de um homem que enfrentou o pior da humanidade. E não deixou que isso o afastasse daquilo que é divino. A história de Walter Ciszek é uma lembrança brutal e bela de que a fé não depende de templos, rituais ou liberdade. Ela vive no silêncio de uma cela, no frio de um campo de prisioneiros, no coração de um homem que, mesmo destruído por fora, permaneceu intacto por dentro. E se a força mais poderosa não estiver em resistir ao sofrimento, mas em dar sentido a ele? E se a verdadeira liberdade não puder ser tirada por grades, por frio, nem mesmo pela morte? Se essa história te tocou, compartilhe.
Comente aqui embaixo. Você seria capaz de manter a fé, mesmo quando tudo ao redor se transforma em inferno? Nos vemos no próximo episódio. Porque aqui, as vozes do invisível ainda ecoam.